O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias, e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: Filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus ao alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus, e só Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo, e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guarde com cuidado, e mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a caminhada, o diabo afastou-se de Jesus, para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos diáconos, caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, você que ora conosco da sua casa, Quaresma é o tempo de Deus. Deus é conosco. E vemos isso nas leituras deste primeiro domingo da Quaresma. É um momento em que somos lembrados de que somos apenas pó da terra. E não há nada que possamos fazer para ganhar nossa salvação. E isso nós iniciamos com a quarta-feira de cinza, assim recordando. A salvação é puro dom de Deus. A Quaresma também nos adverte a não tentar forçar Deus, ou a mão de Deus. Como Jesus no deserto, devemos permitir que o plano de Deus se revele em nós e através de nós. E finalmente, a Quaresma é um tempo para adentrarmos ativamente nos mistérios da morte e ressurreição de Jesus, e lá nos maravilharmos com o que Deus fez por nós e faz por todos nós. Começamos a Quaresma sabendo que a salvação não é algo que podemos alcançar por nossos próprios méritos. Não há vantagem em ser judeu ou grego, como escutamos na leitura de hoje. Não há vantagem em simplesmente ser fiel às práticas devocionais ou não.
A Quaresma não é uma época para nos concentrarmos no que vamos fazer para ser salvos. É sim um momento para refletirmos o que Deus fez por nós, conduzindo-nos para a salvação. É a ação salvífica que vem de Deus. O que acontece conosco durante este tempo, na quaresmal, vem da bondade de Deus. O que nos acontece na fé vem por meio da ressurreição de Jesus. E o Espírito Santo é o selo de Deus no ministério de Jesus. A Quaresma não é um tempo para fazermos mais coisas religiosas do que para estarmos abertos às coisas transformadoras ou à ação transformadora que Deus deseja fazer por nós ou através de nós. Para o apóstolo Paulo, esta é a base da nossa fé. Deixar que Deus haja em nós e através de nós. Esta mesma realidade da fé que acolhemos nesta liturgia, nesta leitura de São Paulo, e também a primeira leitura que hoje nós acolhemos, que o povo que era cativo no Egito soube reconhecer a ação libertadora de Deus e voltar ao Senhor Deus em suas ofertas, em suas preces, em seu relacionamento de amor. Esta mesma imagem é retomada no Salmo responsorial que hoje cantamos, onde o salmista se volta para Deus, sabendo que somente através do poder de Deus que a salvação pode ser realizada. É a atividade interveniente de Deus que salva, não nossas práticas quaresmais, por mais sinceras e difíceis que possam ser. É Deus e somente Deus que nos salva. O Evangelho de hoje nos relata as tentações de Jesus no deserto. As tentações de Jesus podem ser as mesmas tentações que enfrentamos quando estamos inclinados a pensar que de alguma forma nós estamos no controle da vida, controle da nossa própria salvação. Embora os objetivos das tentações possam ser admiráveis, né? Alimentar os famintos, conduzir o mundo sob o controle do bem, confiar no poder de Deus para nos proteger, muitas vezes escolhemos realizar estas realidades de maneiras menos admiráveis. Tentamos realizar o extraordinário para que o que fazemos reflita favoravelmente em nós. Usamos a força bruta para obter o controle. Geramos guerras. Colocamos Deus à prova, em vez de viver pacificamente com o plano de Deus, à medida que Deus faz com que este plano aconteça dentro de nós e ao nosso redor. Um plano de amor, plano de justiça e um plano de paz. Procuramos nos tornar super-heróis, super-ministros, super-pregadores, super-cristãos, e tudo por conta própria. Em suas respostas ao tentador, Jesus constantemente se submete ao poder de Deus. Não é só de pão que vive, mas da palavra de Deus.
adore somente a Deus. Não ponha Deus à prova. Assim foi a superação de Jesus em suas tentações. Reconheceu Deus. Em um sentido real, essas tentações são um lembrete de que a tentação fundamental é negar nossas limitações humanas e recusar deixar Deus ser Deus para nós. Então a Quaresma é um tempo para lembrarmos que somos pó e não só um tempo para usar este pó, a imagem das cinzas, em nossas cabeças como sinal de penitência. É um tempo para lembrarmos que sem Deus nada somos. Somos poeira da terra. A Quaresma é um tempo onde somos convidados a lembrar os mistérios da nossa fé. A lembrança é mais do que uma atividade intelectual. A lembrança é a participação na realidade do que está sendo lembrado. A Quaresma é a época para permitir que Deus nos liberte, para que não sucumbamos às tentações que nos assediam por todos os lados. A Quaresma, caros fiéis, é o tempo de lembrar os eventos, os momentos deste mistério salvífico, o mistério pascal. Mais especificamente, a Quaresma é o momento de entrar nestes mistérios e nos identificar com eles. Morte e ressurreição. O Senhor vive. Ele vive pela sua vitória sobre a morte. Se formos honestos conosco mesmo, teremos que perguntar: por que essa lembrança? Por que essa identificação com os mistérios de Deus ainda não nos transformou? Se nós sempre atualizamos a nossa fé nestes mistérios da nossa salvação, da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Porque a vida ainda não está totalmente transformada. Talvez é por isso que tenhamos ou que temos a Quaresma todos os anos, para que sempre Deus possa nos oferecer a salvação que somente Deus pode nos dar, e nós reconhecermos mais uma vez que totalmente dependemos de Deus. Porque somente Deus nos concederá a vida e a vida eterna em toda a sua plenitude. Vivamos com fé, caros fiéis, esta Quaresma. Deixemos que Deus haja em nós, nos instruindo nos caminhos do seu amor. Fala com sabedoria, eduque com amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que seja louvado.